Você já ouviu falar de um lugar onde milagres acontecem até hoje? Onde milhões de peregrinos vão todos os anos em busca de cura, fé e esperança? Pois bem, hoje você vai conhecer a história impressionante de Nossa Senhora de Lourdes e das aparições a Santa Bernadette Soubirous, uma jovem humilde que foi escolhida para um chamado divino que mudaria o mundo. Mas será que essas aparições foram reais? E por que Nossa Senhora escolheu justamente uma menina pobre e doente para transmitir sua mensagem? O que ela revelou a Bernadette e como isso impacta a nossa fé até os dias de hoje? Fique comigo até o final, porque essa história pode transformar sua visão sobre o poder da oração e a intercessão da Virgem Maria. Se você deseja levar a presença de Deus para o seu lar ou presentear alguém especial, visite nossa loja de artigos religiosos. Lá você encontra itens abençoados como terços, imagens sacras, medalhas e muito mais para fortalecer sua devoção. O link está na descrição. Agora prepare-se para uma história emocionante de milagres, fé e uma promessa divina que ecoa até hoje. Vamos juntos mergulhar na história de Nossa Senhora de Lourdes e das aparições a Santa Bernadette. Quem foi Santa Bernadette Soubirous? Santa Bernadette Soubirous nasceu em 9 de janeiro de 1844 na pequena cidade de Lourdes, no sul da França. Ela foi a primogênita de Louise e François Soubirous, um casal simples e temente a Deus. Desde o nascimento, sua vida foi marcada por dificuldades, provações e uma fé inabalável que a preparariam para ser a escolhida de Nossa Senhora. Uma infância marcada pela pobreza e pela doença. A família morava no bairro Burger, próximo ao moinho de Bolle, onde o pai de Bernadette trabalhava como moleiro, moendo trigo para a produção de farinha. Lourdes, naquela época, era uma vila pequena com cerca de 4.000 habitantes, uma cidade pacata e rural, onde a vida girava em torno da agricultura e pequenos comércios. Os avós maternos de Bernadette possuíam um moinho, mas perderam a propriedade devido a dificuldades financeiras, forçando a família a viver em condições cada vez mais precárias. Um começo difícil, saúde frágil e primeiras privações. Pouco depois do nascimento de Bernadette, sua mãe sofreu um grave acidente doméstico, queimando-se severamente no fogão da casa. A lesão impediu que Louise amamentasse sua filha, o que levou Bernadette a ser entregue aos cuidados de uma ama de leite, uma mulher chamada Marie Lagues, que já havia perdido um filho e possuía leite para alimentar a bebê. Bernadette viveu com essa ama de leite até os 2 anos de idade, um período em que, embora bem cuidada, já começou a sentir os impactos da separação da família, problemas de saúde constantes. Desde a infância, Bernadette sofria com problemas respiratórios crônicos, um reflexo de sua saúde frágil. Aos 6 anos, desenvolveu asma severa, que a acompanharia por toda a vida. Aos 11 anos, contraiu cólera, uma doença mortal na época, mas conseguiu sobreviver, embora tenha ficado ainda mais debilitada. Como consequência de sua fragilidade, tinha dificuldade para respirar e falava sempre ofegante. Esses problemas de saúde foram agravados pelas condições precárias de vida da família, que passou a viver em um local ainda mais miserável. A queda na pobreza extrema. A situação financeira da família. Soubirous piorou drasticamente quando François, seu pai, perdeu o emprego como moleiro. Isso fez com que eles fossem obrigados a deixar a casa onde moravam e procurar abrigo em um lugar ainda pior. A única opção disponível era um pequeno cômodo de 5 metros por 4 metros, conhecido como Le Cachot, o calabouço, uma antiga cela da prisão da cidade de Lourdes,
desativada devido às condições insalubres. Esse espaço minúsculo e sem janelas abrigava toda a família em um ambiente escuro, úmido e frio, agravando ainda mais a saúde de Bernadette. Apesar das dificuldades, a família se mantinha unida na fé e na esperança, sem nunca se revoltar contra Deus. Dificuldade de acesso à educação e sonho de receber a primeira comunhão. Bernadette, devido à pobreza e às responsabilidades dentro de casa, teve pouco acesso à educação. Não frequentou a escola regularmente e permaneceu analfabeta por muitos anos. Como muitas meninas pobres da época, cuidava dos irmãos mais novos e ajudava a mãe nos serviços domésticos. Quando conseguia participar das missas, não compreendia as orações, pois eram todas em latim, e ela mal dominava seu próprio dialeto. Quando teve a oportunidade de estudar, tinha dificuldades para aprender, o que a tornava motivo de zombaria por parte de outras crianças. Mas havia um grande desejo no coração de Bernadette: fazer sua primeira comunhão. Ela sabia que, para isso, precisava aprender o catecismo, algo que parecia quase impossível para uma menina sem estudos. Em 1857, com 13 anos, ela foi enviada para viver novamente com sua antiga ama de leite, Marie Lagues, em Bartray, uma vila próxima a Lourdes. Lá, passou a cuidar das ovelhas e dos filhos da família, aproveitando os momentos livres para aprender o catecismo. Porém, ainda tinha dificuldade em decorar as lições. Determinada a receber Jesus na Eucaristia, pediu para voltar a Lourdes, onde poderia aprender melhor e se preparar para sua primeira comunhão. Assim, em janeiro de 1858, retornou à casa dos pais, ainda sem saber que, em poucas semanas, sua vida mudaria para sempre com as aparições de Nossa Senhora. O sonho de receber a primeira comunhão. Desde muito pequena, Bernadette Soubirous tinha um grande desejo em seu coração: receber Jesus na Eucaristia. Esse desejo era tão forte que, mesmo sem uma educação formal e com todas as dificuldades de sua vida, ela se esforçava ao máximo para aprender sobre a fé católica. No entanto, seu caminho até a primeira comunhão foi repleto de desafios, dificuldade para estudar o catecismo. Por causa da extrema pobreza de sua família, Bernadette teve poucas oportunidades de estudo. Desde criança, ela ajudava nas tarefas domésticas e cuidava dos irmãos mais novos, o que a impediu de frequentar a escola regularmente. Além disso, suas dificuldades de aprendizado tornavam ainda mais complicado o processo de memorização das lições de catecismo. Naquela época, a catequese era ensinada principalmente em francês e latim, enquanto Bernadette falava apenas o dialeto local, conhecido como gascão. Isso fazia com que ela tivesse grande dificuldade em compreender as aulas, o que atrasou sua preparação para a primeira comunhão. Os professores e catequistas a consideravam uma menina lenta e, por isso, ela se tornou motivo de chacota entre algumas crianças da escola. Mas, apesar das dificuldades e da vergonha que sentia por não conseguir aprender como os outros, Bernadette nunca desistiu. A mudança para Bartrés e o trabalho como pastora. Em 1857, quando tinha 13 anos, Bernadette foi enviada para morar novamente com sua ama de leite, Marie Lagues, na vila de Bartrés, a poucos quilômetros de Lourdes. Essa decisão foi tomada porque sua família estava passando por uma crise financeira ainda maior, e eles acreditavam que, vivendo com a antiga ama, Bernadette teria mais comida e um ambiente melhor para sua saúde. Em Bartrés, Bernadette trabalhava como pastora, cuidando do rebanho de ovelhas da família Lagues. Nos poucos momentos livres, tentava frequentar a escola paroquial, mas ainda enfrentava dificuldades com o francês e o latim.
O padre da região, ao notar suas dificuldades no aprendizado, não acreditava que ela estivesse pronta para fazer a primeira comunhão. Isso a entristeceu profundamente, pois seu maior desejo era poder receber o corpo e o sangue de Cristo. Com o tempo, Bernadette começou a perceber que viver em Bartré não a ajudaria a realizar seu sonho. Ela sabia que, para finalmente fazer a primeira comunhão, precisaria voltar para Lourdes e frequentar a catequese regularmente. O retorno a Lourdes e a perseverança na fé. Determinada a receber Jesus na Eucaristia, Bernadette pediu permissão para voltar à casa de seus pais em Lourdes. Sua ama de leite e seus pais concordaram, e assim, em janeiro de 1858, ela retornou ao calabouço onde sua família vivia. Mesmo com todas as limitações, ela se inscreveu para as aulas de catequese na Escola Paroquial das Irmãs da Caridade, onde se dedicou ao máximo para aprender o essencial para a primeira comunhão. Apesar de continuar tendo dificuldades com o francês e o latim, sua fé e devoção impressionaram suas professoras, que perceberam o quanto ela queria estar mais próxima de Deus. Finalmente, após muito esforço e dedicação, Bernadette foi aprovada e recebeu sua primeira comunhão em 3 de junho de 1858, na Igreja Paroquial de Lourdes. Pouco tempo depois, Nossa Senhora apareceria a ela na Gruta de Massabielle, e sua vida mudaria para sempre. As aparições de Nossa Senhora de Lourdes. A história das aparições de Nossa Senhora de Lourdes começou no dia 11 de fevereiro de 1858, quando a humilde Bernadette Soubirous, então com 14 anos, teve um encontro sobrenatural que mudaria sua vida e a história da devoção mariana. O primeiro encontro com a Bela Senhora. Era um dia frio de inverno e Bernadette saiu com sua irmã mais nova, Toinette, e uma amiga, Jeanne Abadie, para buscar lenha e ossos na floresta. Essa era uma prática comum entre os pobres da época, pois eles podiam vender a madeira e os ossos para ganhar alguns trocados e ajudar no sustento da família. Elas caminharam até a Gruta de Massabielle, um local rochoso perto do rio Gave, onde havia muita neve derretida e um pequeno córrego. Enquanto as outras duas meninas atravessaram rapidamente, Bernadette, por causa de sua saúde frágil e asma, ficou para trás, hesitando em molhar os pés na água gelada. Foi então que algo estranho aconteceu. Um forte vento soprou, mas as árvores ao redor não se moviam. Ao olhar para dentro da gruta, ela viu os ramos das silvas e da roseira brava se agitarem. No meio da luz, uma jovem misteriosa, vestida de branco, apareceu flutuando acima do chão. Bernadette sentiu um misto de medo e encanto. A jovem aparição sorriu docemente, fez um leve aceno de cabeça e abriu as mãos em um gesto de oração e acolhimento. Bernadette tentou chamar suas amigas, mas ficou paralisada, sem coragem de se mover ou falar. O rosário e o sinal da cruz. Instintivamente, Bernadette pegou seu rosário, que sempre carregava no bolso do avental, ajoelhou-se e tentou fazer o sinal da cruz. Mas algo inexplicável aconteceu. Sua mão parecia estar paralisada, incapaz de tocar a testa. Somente quando a senhora fez o sinal da cruz, com um movimento gracioso e solene, Bernadette conseguiu repetir o gesto. A jovem começou a rezar o rosário e Bernadette acompanhou, observando cada detalhe da aparição. Passava as contas do rosário, mas seus lábios não se moviam. Usava um vestido branco longo que ia até os pés. Tinha um cinto azul que caía até os joelhos. Seu véu branco descia suavemente pelos ombros e braços. O rosário dourado que segurava tinha contas brancas. Nos pés havia 2 rosas douradas que brilhavam como ouro.
Seu rosto era de uma jovem radiante, de expressão pura e celestial. Após a oração, a aparição sorriu para Bernadette e desapareceu lentamente, deixando apenas o brilho suave na rocha. Bernadette ficou profundamente emocionada e sentiu uma paz indescritível. Nos pés havia 2 rosas douradas que brilhavam como ouro. Seu rosto era de uma jovem radiante, de expressão pura e celestial. Após a oração, a aparição sorriu para Bernadette e desapareceu lentamente, deixando apenas o brilho suave na rocha. Bernadette ficou profundamente emocionada e sentiu uma paz indescritível. Ela voltou correndo para casa e contou o que havia acontecido, mas sua mãe não acreditou e a proibiu de retornar à gruta. No entanto, o chamado de Nossa Senhora era forte e Bernadette sentiu o desejo de voltar ao local. Esse foi o início de uma série de 18 aparições que revelariam mensagens poderosas de oração, penitência e conversão ao mundo inteiro. Após a primeira aparição de Nossa Senhora de Lourdes, Bernadette voltou para casa profundamente impactada, mas sem entender completamente o que havia acontecido. A visão celestial encheu seu coração de paz e alegria, mas ela ainda estava incerta sobre o significado daquele encontro. Ao chegar em casa, sua mãe, Louise Soubirous, percebeu que algo havia mudado na filha. Bernadette estava diferente, com um brilho nos olhos e um semblante sereno. Quando perguntada sobre o que havia acontecido, ela revelou o ocorrido com simplicidade e sinceridade. Vi uma bela senhora vestida de branco, com um cinto azul e rosas douradas nos pés. Ela sorriu para mim e rezamos juntas o rosário. A dura reação de sua mãe. Para Louise, aquela história parecia absurda. Ela não conseguia acreditar que sua filha, uma menina pobre e simples, tivesse realmente visto a Mãe de Deus. Sua primeira reação foi de medo e incredulidade. Ela pensou que a filha estivesse delirando ou inventando histórias. Temia que as pessoas zombassem da família e que a situação trouxesse problemas para eles, que já viviam em extrema pobreza. A mãe de Bernadette, irritada e assustada, deu-lhe uma surra severa e a proibiu de voltar à gruta de Massabielle. Para Louise, tudo aquilo poderia ser obra da imaginação de uma menina sonhadora ou até um engano causado pela saúde frágil de Bernadette. Além disso, ela temia que as autoridades ou o clero interviessem, pois qualquer movimento religioso sem a permissão da igreja poderia ser mal visto, o medo do pai e a pressão familiar. Se a mãe de Bernadette ficou incrédula e furiosa, seu pai, François Soubirous, ficou ainda mais preocupado. A família já era extremamente pobre e marginalizada em Lourdes. Se as autoridades considerassem Bernadette como uma mentirosa ou perturbada, isso poderia afetar ainda mais a reputação da família. François ficou calado, mas concordou com Louise que Bernadette não deveria mais voltar à gruta. Os familiares próximos e os vizinhos começaram a comentar sobre o relato de Bernadette, e a notícia logo se espalhou pela cidade. Muitos acharam graça da história e diziam que era delírio de uma menina ignorante e asmática. Outros, no entanto, perceberam a sinceridade de Bernadette e começaram a acreditar que algo sobrenatural realmente havia acontecido. O suporte da madrinha e a curiosidade crescente. Mesmo com a proibição da mãe, Bernadette não conseguia esquecer a visão. A experiência estava gravada em sua alma e o desejo de voltar à gruta era irresistível. Foi sua madrinha, Bernarde Casterot, que começou a ver algo de especial na história. Ela percebeu que a menina não mudava sua versão dos fatos, sempre relatando exatamente o mesmo, sem exageros ou contradições. Ao ver a seriedade e o fervor de Bernadette,
algumas pessoas começaram a se interessar e apoiar sua ida de volta à gruta. Poucos dias depois, mesmo sob a ameaça da mãe, Bernadette decidiu voltar para Massabielle. E foi então que as aparições começaram a se tornar cada vez mais intensas e milagrosas. As aparições de Nossa Senhora de Lourdes, a continuação das visões celestiais. Após a primeira aparição em 11 de fevereiro de 1858, Bernadette Soubirous sentiu um desejo profundo de retornar à gruta de Massabielle. O que ela não sabia era que Nossa Senhora ainda lhe apareceria outras 17 vezes, trazendo mensagens de oração, penitência e conversão. Segunda aparição, 14 de fevereiro de 1858, domingo. Bernadette sentiu um forte chamado interior e voltou à gruta, desta vez acompanhada de sua irmã e algumas amigas. No caminho, levaram água benta, pois algumas pessoas acreditavam que a aparição poderia ser algo maligno. Quando Nossa Senhora apareceu, Bernadette jogou a água benta na direção da visão celestial e disse: "Se vens de Deus, fica, se não, vai-te embora." A senhora sorriu e inclinou a cabeça, confirmando que sua presença era divina. Após a recitação do rosário, a visão desapareceu lentamente. A notícia das aparições começou a se espalhar pela cidade e cada vez mais pessoas acompanhavam Bernadette até a gruta. Terceira aparição, 18 de fevereiro de 1858, quinta-feira. Nesta aparição, Nossa Senhora falou pela primeira vez com Bernadette. A vidente levou consigo uma caneta e papel, pois alguns adultos haviam sugerido que ela pedisse o nome da aparição por escrito. Quando Bernadette fez o pedido, a resposta de Nossa Senhora foi clara: "O que eu tenho para dizer não precisa ser escrito." Pela primeira vez, a Bela Senhora fez um pedido especial a Bernadette. "Queres fazer-me o favor de vir aqui durante 15 dias?" Bernadette prontamente aceitou e prometeu voltar. Nossa Senhora, então, fez uma profunda revelação à menina. "Não te prometo felicidade neste mundo, mas no outro." Essas palavras marcaram Bernadette para o resto da vida. Ela sabia que estava diante de algo grandioso e divino. Quarta a sétima aparições. 19 a 23 de fevereiro de 1858. Nossa Senhora apareceu a Bernadette em 4 dias consecutivos, enquanto multidões começavam a se reunir na gruta. Durante essas aparições, Bernadette entrava em êxtase, sendo observada por médicos e autoridades que tentavam entender o fenômeno. Os médicos verificaram que seu pulso e respiração permaneciam normais, mesmo quando velas queimavam próximas às suas mãos, sem que ela sentisse dor. A polícia começou a intervir, temendo que o evento se tornasse um grande movimento popular. Foi também nessas aparições que Nossa Senhora ensinou uma oração secreta a Bernadette, que nunca foi revelada a ninguém. Oitava aparição, 24 de fevereiro de 1858, o chamado à penitência. Nesta aparição, Nossa Senhora revelou uma mensagem muito importante para o mundo: penitência, 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 rezai a Deus pelos pecadores. Bernadette, seguindo a orientação da Virgem, beijou o chão como sinal de humildade e pediu que as pessoas fizessem o mesmo como ato de penitência. A multidão se emocionou e começou a repetir o gesto, entendendo que Nossa Senhora pedia orações e sacrifícios pela conversão dos pecadores. Nona aparição, 25 de fevereiro de 1858, a Fonte Milagrosa. Foi nesta aparição que aconteceu um dos momentos mais misteriosos e significativos de Lourdes. Nossa Senhora ordenou a Bernadette: "Vai beber na fonte e lavar-te nela." Mas não havia nenhuma fonte visível na gruta.
Bernadette começou a cavar o chão com as próprias mãos, até que surgiu uma pequena nascente de água lamacenta. Ela lavou o rosto e bebeu daquela água, mesmo sendo turva e sem aparência especial. As pessoas ficaram confusas e até riram da atitude da menina. Mas no dia seguinte, a nascente continuou jorrando água limpa e rapidamente se tornou uma fonte milagrosa. Até os dias de hoje, milhares de curas inexplicáveis são atribuídas à água de Lourdes, 10ª a 14ª aparições, 27 de fevereiro a 3 de março de 1858. Nossa Senhora pediu que o povo fizesse procissões até a gruta. O pároco de Lourdes, Padre Peiramale, começou a questionar Bernadette sobre a identidade da aparição. Ele exigiu que Nossa Senhora dissesse seu nome e realizasse um milagre, como fazer a roseira florescer. A polícia proibiu as aparições e tentou impedir Bernadette de visitar a gruta, mas nada parava a fé crescente do povo. 15ª aparição, 4 de março de 1858. Milhares de pessoas em Lourdes. A expectativa por um milagre era enorme. Mais de 20.000 pessoas foram até a gruta. O clima de oração e silêncio era profundo, mas nenhuma rosa floresceu na roseira. Porém, muitos doentes começaram a ser curados, e a devoção à Virgem de Lourdes crescia rapidamente. 16ª aparição, 25 de março de 1858. Eu sou a Imaculada Conceição. Essa foi a mais importante das aparições, pois Nossa Senhora finalmente revelou sua identidade. Quando Bernadette perguntou quem era a Bela Senhora, a resposta veio em dialeto gascão, que soi era a Imaculada Concepció. Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entendeu de imediato o significado, pois não conhecia essa expressão teológica. Saiu correndo para contar ao padre Peiramale, repetindo a frase para não esquecer. O padre ficou chocado, pois 4 anos antes, o Papa Pio XII havia declarado oficialmente o dogma da Imaculada Conceição. Essa revelação comprovou a autenticidade das aparições, pois Bernadette era analfabeta e jamais poderia ter inventado esse título. 17ª e 18ª aparições, 7 de abril e 16 de julho de 1858. Nossa Senhora apareceu pela última vez em 16 de julho, sem falar nada, apenas sorrindo e abençoando. A Igreja reconheceu os eventos como milagrosos e a gruta se tornou um dos santuários marianos mais visitados do mundo. A vida de Bernadette após as aparições. Após as aparições de Nossa Senhora de Lourdes, a vida de Bernadette Soubirous tomou um rumo de provação, humildade e santidade. Apesar de ter se tornado uma figura de devoção ainda em vida, Bernadette nunca buscou glórias ou reconhecimentos. Pelo contrário, ela escolheu a vida religiosa e enfrentou sofrimentos até sua morte. Entrada no convento das Irmãs de Nevers. Após as 18 aparições de Nossa Senhora, Bernadette continuou em Lourdes por alguns anos. No entanto, sua presença na cidade atraía muita atenção, e ela não gostava de ser tratada como uma celebridade. Muitas pessoas iam até Lourdes para vê-la e perguntavam sobre as aparições. Os fiéis queriam tocar nela, como se fosse uma santa viva, e isso a incomodava. As autoridades eclesiásticas e civis questionavam e observavam sua vida. Ela nunca aceitou dinheiro, presentes ou favores, por conta das aparições, mantendo sua pobreza e humildade. Minha missão aqui acabou, minha missão é sofrer, dizia Bernadette. Para fugir da fama e se dedicar inteiramente a Deus, ela decidiu entrar para a vida religiosa. Em 4 de julho de 1866, aos 22 anos, Bernadette ingressou no convento das Irmãs da Caridade de Nevers, localizado a 700 quilômetros de Lourdes. Ela se tornou noviça, recebendo o nome de Irmã Maria Bernarda.
Seu único desejo era viver uma vida simples e escondida, longe dos holofotes. As humilhações e provações no convento. A vida no convento não foi fácil para Bernadette. A superiora do convento, Madre Josefine Imbert, não acreditava que ela era especial e a tratava com dureza. Bernadette era vista como uma camponesa sem educação e era humilhada constantemente. As outras irmãs também a tratavam com frieza, acreditando que ela recebia privilégios por ter sido vidente de Lourdes. Querida criança, por que Nossa Senhora apareceu a você e não a mim? Questionava a Madre Superiora. Muitas vezes a colocavam para realizar as tarefas mais humildes, como cuidar dos doentes, limpar os corredores e lavar a louça. Ela nunca se revoltou, aceitando tudo com paciência e amor. Mesmo sendo humilhada e ignorada, Bernadette se destacou por sua caridade e bondade, a doença e o sofrimento físico. Desde a infância, Bernadette tinha saúde frágil, sofrendo de asma e outras doenças respiratórias. No convento, sua situação piorou. Ela começou a sofrer de tuberculose óssea, que atingiu seu joelho e causava dores terríveis. Seu corpo foi se enfraquecendo rapidamente e logo ela precisou deixar os trabalhos no convento. Passou a maior parte do tempo na enfermaria, onde suportou anos de dor intensa sem nunca reclamar. Mesmo de cama, continuava rezando e oferecendo seu sofrimento a Deus. Eu só posso oferecer meu sofrimento a Deus. Eu nunca poderei fazer mais nada na vida. Quando sua saúde se deteriorou completamente, Bernadette recebeu a unção dos enfermos. Nos últimos dias de vida, ela não conseguia mais andar e sofria crises de sufocamento por conta da tuberculose. Mesmo assim, seu espírito continuava firme e ela dizia: Nossa Senhora me prometeu felicidade, mas somente no céu. A morte de Santa Bernadette. No dia 16 de abril de 1879, às 15h15, Bernadette Soubirous faleceu serenamente aos 35 anos de idade. Suas últimas palavras foram: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim, pobre pecadora. Testemunhas relataram que seu rosto ficou radiante e sereno, como se estivesse vendo algo celestial no momento de sua morte. Ela foi enterrada no próprio convento das Irmãs de Nevers. O corpo incorrupto de Bernadette, 30 anos após sua morte, em 1909, a Igreja iniciou o processo de beatificação e seu corpo foi exumado. O caixão estava úmido e apodrecido, mas o corpo de Bernadette estava intacto. Sua pele permanecia macia e até suas veias estavam visíveis, algo inexplicável pela ciência. Em 1919 e 1925, novas exumações foram feitas e o corpo continuava preservado. Hoje, seu corpo incorrupto está exposto na capela de São Gildard, em Nevers, dentro de um relicário de vidro. Milhares de peregrinos visitam seu túmulo todos os anos e o fato de seu corpo permanecer incorrupto é um dos grandes sinais da santidade de Bernadette. Lourdes hoje, um lugar de milagres e fé. Desde as aparições de Nossa Senhora a Santa Bernadette. Soubirous em 1858, Lourdes se tornou um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo. Todos os anos, milhões de fiéis viajam à pequena cidade no sul da França para buscar cura, renovar sua fé e agradecer as graças recebidas. O Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. O Santuário de Lourdes foi construído no local exato das aparições de Nossa Senhora a Bernadette, na gruta de Massabielle. O complexo abriga várias igrejas e locais sagrados, incluindo a Gruta de Massabielle, onde Bernadette viu Nossa Senhora, a Basílica da Imaculada Conceição
inaugurada em 1876. A Basílica de Nossa Senhora do Rosário, finalizada em 1899. A Basílica de São Pio X, subterrânea, com capacidade para até 25 mil pessoas. A Via Sacra de Lourdes, que percorre 1.500 metros em 15 estações. As piscinas de Lourdes, onde fiéis se banham em busca de cura, renovação espiritual. O santuário recebe mais de 6 milhões de peregrinos por ano, vindos de todo o mundo. Pessoas doentes, em busca de milagres, devotos que querem expressar sua fé e até mesmo curiosos que desejam conhecer esse lugar sagrado. A água milagrosa de Lourdes. Um dos maiores símbolos de Lourdes é sua água milagrosa. Durante uma das aparições, Nossa Senhora pediu que Bernadette escavasse o chão da gruta, de onde brotou uma fonte de água cristalina. Desde então, a água de Lourdes se tornou um sinal de fé e cura, sendo usada por peregrinos para beber, se lavar ou levar para casa em garrafinhas. Comprovação científica da água. A água de Lourdes foi analisada por diversos cientistas ao longo dos anos. É uma água pura e livre de qualquer propriedade química especial. Não contém nenhum elemento conhecido que possa justificar curas científicas. Os milagres ocorrem por intercessão divina e não pela composição da água. Por isso, a Igreja Católica não promove a água de Lourdes como um remédio, mas como um sacramental, um sinal visível da fé. A fé é o que cura, e não a água em si, explicam os especialistas do santuário. Mesmo assim, milhares de curas inexplicáveis continuam acontecendo até os dias de hoje. Os milagres de Lourdes, o escritório médico. Desde as aparições, Lourdes se tornou sinônimo de milagres e curas inexplicáveis. Para avaliar esses casos, a Igreja estabeleceu o Escritório Médico de Lourdes, em 1883. Esse comitê é formado por médicos e cientistas de várias religiões, que investigam milagres relatados por peregrinos. Mais de 7.000 curas foram documentadas, mas apenas 70 foram oficialmente reconhecidas pela Igreja como milagres autênticos. Para que um milagre seja oficialmente reconhecido, precisa passar por critérios rigorosos. A cura deve ser instantânea e completa. Deve ser cientificamente inexplicável. O paciente deve ter sido diagnosticado corretamente por médicos antes do evento. A doença não pode ter recaídas posteriores. O milagre mais recente reconhecido pela Igreja aconteceu em 2018, quando a irmã Bernadette Morriot foi curada instantaneamente de uma paralisia irreversível. Importante, nem todas as curas são físicas. Muitas pessoas testemunham milagres espirituais como paz interior após anos de sofrimento, perdão de pecados e conversões profundas, restauração de famílias e relacionamentos. Lourdes não é apenas um lugar de milagres físicos, mas também de renascimento espiritual. A procissão das velas, o momento mais emocionante. Todos os dias, ao cair da noite, os peregrinos de Lourdes se reúnem para a procissão das velas. Milhares de pessoas seguram velas acesas enquanto rezam e cantam o Ave Maria de Lourdes. O clima é de profunda fé, devoção e emoção. Pessoas curadas dão testemunho de seus milagres, emocionando a todos. Essa tradição ocorre desde 1872 e é um dos momentos mais belos do santuário. Eu vim pedir um milagre, mas percebi que o maior milagre é a minha fé. Testemunho de um peregrino. Lourdes e a Igreja Católica hoje. O Papa Pio IX foi o primeiro a reconhecer oficialmente as aparições de Lourdes em 1862. Desde então, todos os papas expressaram grande devoção a Nossa Senhora de Lourdes. Pio XII chamou Lourdes de a capital mundial da oração. São João Paulo II foi a Lourdes 2 vezes
e criou o Dia Mundial dos Enfermos em sua homenagem, o Papa Francisco continua incentivando peregrinações a Lourdes e reforçando sua importância para a fé católica. O Santuário de Lourdes permanece um dos lugares mais sagrados do mundo, onde a fé e os milagres continuam a acontecer todos os dias. A história de Nossa Senhora de Lourdes e de Santa Bernadette nos traz 3 grandes ensinamentos que permanecem vivos até hoje. Nossa Senhora não pediu grandes discursos ou ações impossíveis, mas simplesmente que Bernadette rezasse. A oração é o caminho para nos unirmos ao coração de Deus, encontrarmos paz e fortalecermos nossa fé. Você já parou para pensar quanto tempo do seu dia dedica à oração? Talvez hoje seja o dia ideal para começar ou aprofundar esse hábito. Nossa Senhora repetiu várias vezes: penitência, penitência, penitência. Mas o que isso significa? Penitência não é castigo, mas uma forma de amar ao próximo, oferecer sacrifícios pelas almas, praticar o bem sem esperar recompensas, buscar a conversão verdadeira do coração. Será que estamos realmente dispostos a mudar de vida, abandonar o pecado e fazer o bem? Muitas vezes achamos que santidade é algo distante, reservado apenas para poucos escolhidos, mas Nossa Senhora nos mostra o contrário. Ela escolheu uma menina pobre, doente e ignorante, mas com um coração humilde. Se Bernadette, com todas as suas dificuldades, conseguiu viver uma vida santa, por que nós não podemos também? Nossa meta deve ser o céu. Como Nossa Senhora prometeu a Bernadette: eu não te prometo felicidade nesta terra, mas sim no céu. Uma reflexão para você. Imagine por um instante. Se Nossa Senhora aparecesse hoje, será que estaríamos preparados para ouvi-la? Estamos rezando como deveríamos? Estamos vivendo com amor e generosidade? Estamos buscando a conversão e nos afastando do pecado? A história de Lourdes não é apenas um belo relato do passado, mas um chamado real e urgente para cada um de nós. Se queremos um mundo melhor, tudo começa dentro do nosso coração. Viva a Imaculada Conceição! Viva Santa Bernadette! Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós! Santa Bernadette, intercedei por nós! Agora é a sua vez de espalhar essa mensagem. Se este conteúdo tocou seu coração, não deixe de inscrever-se no canal Rainha do Céu, ativar o sininho para receber mais conteúdos de fé, compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam essa linda história